Uma vez é um prazer estar aqui na Campus Party. Há um ano atrás eu era campuseiro, né, junto com meu amigo Ricardo, que está aqui na primeira fileira também. E depois, ao longo do ano passado, a gente participou de algumas campus em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, e agora aqui na CPBR 11. Então, prazer falar com vocês. Vamos fazer algo bastante interativo. A gente vai ter tempo para fazer bastante interação e pergunta. Valendo o livro também, assim como a Flávia sorteou alguns aqui, a gente vai incentivar, né, com o nosso livro Disrupt Talks. Está sendo vendido aqui também. Hoje, o nosso papo vai ser sobre empreendedorismo. Estamos no palco correto. E a ideia é tentar comparar um pouquinho as diferenças entre empreender no Brasil, né, nesse movimento de startup, e empreender no Vale do Silício. O som tá bom? Vocês conseguem ouvir aí atrás ou não? Tá beleza? Dá para ouvir? Todo mundo? Vamos lá. Primeiro, assim, eu não vou ficar fazendo muitas delongas aqui de apresentando, mas a minha carreira, né, começou, né, em computação e tecnologia aos 9 anos, quando eu me apaixonei por esse microcomputador que está aqui, Apple II. A gente fez um curso, né, no colégio de informática e me apaixonei por aquilo, sabia que eu ia trabalhar com programação, com desenvolvimento, com computação a vida inteira. Foi nessa época que eu conheci, né, um amigo, Ricardo, aqui. Então, eu fui privilegiado, porque com 9 anos eu sabia que eu ia trabalhar com isso para o resto da vida. Não sabia onde. E durante minha carreira fui trilhando, né, esses cursos de informática, computação, fiz mestrado também em engenharia de sistemas, até chegar em algumas empresas que eu trabalhei. O Achei foi a primeira startup, né, que eu trabalhei, minha primeira carteira assinada realmente era um site de busca, naquela época que não havia Google ainda, e depois trabalhei em algumas empresas até chegar na Microsoft em 2007, onde eu estou há 10 anos. Mas o mais importante, que eu não vou também entrar em muitos detalhes aqui, a gente pode depois conversar no tempo de perguntas, foi que há 2 anos atrás eu tive umas interações com pessoas de outros ecossistemas que eu não frequentava e que mudaram a minha vida, no Vale do Silício e em outros locais aqui do Brasil também. E é disso que a gente vai falar. Mas quando eu falei do Apple II, né, que é um computador que mudou toda a minha trajetória profissional, e a gente ia ter hoje aqui 20 e 30, né, no palco Field of Future, o palco principal Wozniak, ele não veio, eu queria falar para vocês que todo mundo nesse planeta é acessível. A gente fez um movimento, fez um evento ano passado, na minha terra, né, Volta Redonda, e esse evento chamava Vale Digital. E lá levaram um computador para o palco. Eu tirei uma foto com meu amigo Ricardo, que a gente fez o curso junto lá com 9 anos. E aí, ano passado, um amigo em comum tinha contato do Wozniak. Eu falei, poxa, manda essa foto para o Wozniak aí para ele ficar feliz, para ele ver que a gente está com o computador dele, que mudou a minha vida. Hoje eu estou com 41, mas com 9... eu me apaixonei por esse computador. E aí ele me deu o e-mail, e eu mandei o e-mail para o Wozniak, e ele respondeu. E aí eu estava nutrindo contatos com ele para poder chegar aqui na Campus Party hoje e queria tirar uma foto com o Wozniak, todo mundo queria, né? Mas ele não vem. Mas, de qualquer forma, a primeira mensagem é: todo mundo é acessível. Você consegue conectar com qualquer pessoa desse planeta. Basta tentar. Se você não tentar, você não vai conseguir. Foi assim que eu conheci muita gente ano passado, e foi assim que eu continuo conhecendo pessoas legais. E ele ficou super feliz com a foto e falou, vamos manter esse espírito, né, de tecnologia aí vivo. E eu fiquei super feliz com esse e-mail. Esse e-mail eu guardo, né, eu vou fazer um quadro dele um dia. Mas começando a nossa história, em 2016, eu estava prestes a fazer 40 anos e eu tive uma viagem a trabalho, né, pela Microsoft para Seattle e resolvi ficar alguns dias por minha conta no Vale do Silício, para conhecer aquela região que eu não conhecia até então, mesmo sendo da área. E também muito motivado, porque eu vi uma estatística numa revista, que foi esse gráfico aqui, que mostrava a média de idade das pessoas em empresas de tecnologia. E aí a empresa que eu trabalhava, a Microsoft, a média de idade era 33 anos. Eu já estava com 39, falei, estou ficando velho, eu vou virar dinossauro. O Facebook, LinkedIn, 28, 29 anos de média de idade de todo mundo. Então tem muita gente mais nova também e tem alguns mais velhos. A empresa dessas de tecnologia, das principais, que tinha uma média mais alta, era HP. E mesmo assim, era 39 anos, que era o que eu tinha naquela época. E aí, motivado por isso, eu falei, deixa eu tentar conhecer um pouco mais essa região chamada Vale do Silício, e resolvi fazer um tour no Vale em 2016. E aí fui também conectando com várias pessoas na cara de pau, pelo LinkedIn ou pelos contatos que eu tinha, para poder conversar. E fui em vários cafés também, e conhecia pessoas, me apresentavam lá e começava a conversar com eles,
sobre o que eu fazia, sobre o que eu estava querendo fazer, entendendo o que eles tinham de ideia, vendo no olho de cada um que tinham sonhos, que cada um achava que ia ser o novo Zuckerberg ou o novo Bill Gates, etc. Isso foi transformador. Esse contato que eu tive em 2016, lá em São Francisco, foi bem interessante. E aí, chega um momento que a gente vai falar das 3 diferenças. A gente vai pegar 3 aspectos importantes de empreendedorismo, tanto lá fora, no Vale do Silício especificamente, e no Brasil. Que é o momento de você fazer um protótipo, fazer um produto mínimo viável, seria o primeiro. O segundo momento de você levantar fundos e continuar pegando investidores e captando investimentos para o seu negócio. E o terceiro, press release, gerar marketing, gerar awareness, gerar imprensa, né? E aí tem uma camisa que resume isso, que eu comprei um tempo atrás também, que fala disso aqui, de você prototipar, de você codificar e de você estar constantemente trabalhando com o levantamento de mais recursos. E aí, para que fique mais fácil, para que vocês não esqueçam desse slide aqui, e como está muito calor também, é o momento de eu tirar minha camisa aqui, vocês vão ficar vendo. Espera aí. Vamos lá, agora temos a cola aqui na minha camisa, já que não dá para deixar aqui no mesmo slide. E aí, pessoal, eu vou apresentar 2 startups que eu fundei, né, que eu acabei trabalhando junto, como cofundador ou como fundador, no caso da Atitude Infinita, uma no Brasil e uma no Vale do Silício, e vou comparar esses 3 aspectos de MVP, a parte de levantamento de recursos, captação de recursos e a parte de press release, de marketing, imprensa. A primeira delas é a Atitude Infinita, uma startup social que eu fundei há 1 ano e meio atrás, onde a missão era levar conhecimento de empreendedorismo, de inovação, de profissionais que são influenciadores em várias áreas para dentro do meio acadêmico. E aí eu fiz de provocação para falar que o que a gente aprende na faculdade, nas escolas, tudo mais, não é o conhecimento do mundo real. E graças a Deus nenhum professor, nem aluno brigou, porque eu achei que ia ficar ofendidos, que eu falar que no mundo real é lá fora, não na faculdade. Mas a ideia, então, com a Atitude Infinita, é a gente trazer profissionais, empreendedores de várias áreas para dentro das escolas, para dar aula como se fosse um professor, durante um período de tempo. Então, ano passado, a gente fez o primeiro MVP, né, o meu MVP da Atitude Infinita, que foi um evento chamado Outubro com Atitude, onde a gente fez 4 eventos, né, 4 sábados, uma super aula de 3 horas, com vários profissionais de diferentes áreas, né, falando um pouco da sua história e levando um tema específico sobre empreendedorismo, inovação e carreira para aqueles alunos. E acreditem, com 4 interações, 4 conexões com pessoas que não são professores, não são do meio acadêmico, você transforma a vida, muda a vida de muitos jovens que estão na faculdade ou estão no ensino médio, por exemplo. E aí, então a gente fez, na primeira aula, por exemplo, eu abri junto com o Ricardo, que está aqui na primeira fileira, e a gente colocou 200 e poucos alunos, né, num teatro, e foi a abertura desse Outubro com Atitude. Foi muito bacana. A Atitude Infinita, ela não tem fins lucrativos, é uma startup social. A ideia né, que a gente tenha patrocínios, investimentos como a gente fez, mas todo o dinheiro seja revertido em prol do evento que a gente está fazendo, dos alunos e tudo mais. E aí o segundo momento é o momento Vale do Silício. Eu, através da exposição e conexão com muita gente também, eu me juntei com 2 amigos, um que eu já conhecia, né, de longa data, e um outro que eu conheci, né, nesse projeto especificamente. Os 2 moram, né, no Vale do Silício e falaram, vamos fundar, né, a gente tem uma ideia, né, uma proposta de uma solução aqui para poder conectar pessoas no mundo real, usando realidade aumentada, e a gente queria o seu apoio para a gente poder fundar, transformar essa ideia num negócio. E aí, em julho do ano passado, né, eu fui para lá, para poder, pela segunda vez, depois daquele tour que eu tinha feito, né, em 2016, fui para lá para a gente poder fundar uma empresa e aí aprendi pra caramba como é que funciona fundar uma empresa, uma startup, transformar isso tudo no papel, formalizado, captar investimentos, etc., no Vale do Silício. E aí, além de mostrar a ideia, né, o Flirta hoje ele está disponível para o mundo inteiro, tanto para iOS quanto para Android. Enquanto a gente vai conversando, vocês podem ir baixando e tudo mais. Qual é a proposta? A gente foi chamado de mistura de Tinder com Pokémon Go. Porque a ideia é um aplicativo de namoro, mas tem realidade aumentada. Então, basicamente, imagine que vocês estão aqui na Campus Party, ou então numa boate, num clube à noite, e você começa a pegar o seu celular e começa a escanear assim, o ambiente, e começa a aparecer bolhas em pessoas, meninos procurando meninas, ou meninas procurando meninos, e você consegue ver as pessoas, e você clica e começa a ver o que ela gosta, etc., e pode conectar, dar um like, tentar gerar um match ou não. Essa é a proposta do Flirta. Então, é a minha startup do Vale do Silício. Podem baixar. Aqui embaixo já tem vantagem para perguntar e depois ganhar livro também. Vai lá, vamos instalar o aplicativo. Pessoal, então, 2 startups
totalmente diferentes, uma social, mas no Brasil, e a outra nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Passando pelas 3 fases que eu comentei, né? A fase de protótipo, a fase de levantamento de fundos e a fase de pré-release. Vamos tentar comparar um pouco como funciona lá e cá. Então, a primeira fase, primeiro assim, se eu vou desenvolver um produto, uma solução, eu tenho que pensar qual é o problema que eu estou resolvendo, né? No caso da Atitude Infinita, eu queria trazer conhecimento que a gente tem do mercado profissional e do mundo empreendedor para dentro das escolas. Porque eu acreditava e continuo acreditando, e muita gente já concordou comigo, que as escolas não preparam pessoas para empreender, certo? Então eu preciso trazer pessoas que são empreendedoras, que têm conhecimento para dentro das escolas. Então esse é o propósito da Atitude Infinita. No Flirter, o propósito é conectar pessoas. A gente via os aplicativos até então existentes, como o Tinder, por exemplo, que é o principal, e você tem uma carta de baralho aleatória, que os meninos escolhem, as meninas vão gostando, as meninas, etc. Mas o match é uma coisa que o Tinder vende isso, ele vende likes, ele vende swipe para você falar para cartas. E a gente não queria fazer isso. Eu queria pegar um ambiente como a Campus Party, que tem hoje 15 mil pessoas circulando por aqui, e se você quiser ver as pessoas que estão aqui, que têm mais ou menos um potencial de match com você, você pode poder ver e conectar com ela. E ser um quebra-gelo. Para quem é tímido, por exemplo, tem às vezes vergonha de falar com a menina, ou o menino falar com o menino, e aí você, com o aplicativo, você pode brincar e quebrar um pouco esse gelo. Como as pessoas que brincavam de Pokémon GO no parque, lá iam caçar Pokémon, começavam a virar amigo às vezes. Então essa é a ideia. Então, e aí lembrando, quando você vai fazer um produto, um protótipo, né, o seu MVP, o produto mínimo viável, você precisa pensar não apenas na codificação, mas no seu protótipo, no seu storytelling. Então, no caso do Flirta, por exemplo, antes de começar a sair codificando, etc, era preciso criar uma plataforma que fosse amigável para o usuário. User experience, né? Qual vai ser a experiência do usuário? O que eu vou fazer de diferente para encantar o meu usuário? Então, essa primeira fase do MVP não é só codificar, sair fazendo um sisteminha, fazendo o meu app. É pensar no protótipo. E aí o legal da história, né? Então, eu tenho que pensar em vários aspectos. Eu tenho que pensar em codificação, em user experience, né? UX, a experiência do meu usuário, e tenho que pensar no conceito já de desenvolvimento ágil, obviamente, e de DevOps, de desenvolver e colocar a coisa operacional. Mas aí, para eu desenvolver o meu MVP, né, que é o meu produto mínimo viável, o meu piloto, eu tenho que fazer um protótipo, e eu gosto muito de um termo que a Flávia me ensinou, que é o prototype. Você fazer um protótipo provocativo, para atrair atenção. Você tem que fazer algo diferente, inovador. Então, o seu protótipo ele tem que ser provocativo e tem que chamar a atenção de investidores, de pessoas interessadas a unir o projeto. E, basicamente, qual é o grande problema que a gente tem hoje no Brasil? Eu vou depois fazer a comparação, mas muita gente tem uma boa ideia e não conhece ninguém para codificar. Né? E, além disso, tem medo de que aquela ideia seja roubada. Se eu falar para alguém, eles vão roubar minha ideia e vão fazer tudo sozinho e eu não vou acontecer nada. Esse é o primeiro grande erro. A ideia, por si só, não vale nada. E um conceito que a gente não usa tanto aqui, que deveria usar mais e que lá fora se usa muito, é o crowdsourcing. Você não precisa conhecer o programador, o cara está no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, para desenvolver a sua aplicação, o que você quer fazer. A gente usou, e aí eu vou dar um exemplo real, a gente usou essa plataforma chamada Upwork, que é uma plataforma de crowdsourcing, onde você tem serviços não só de desenvolvedores, mas também de pessoas que fazem toda a plataforma, a interface gráfica, user experience, pessoas que fazem a parte de design, etc. E aí você pode contratar por ali. E a gente contratou um time de 5 desenvolvedores para iOS, para Android, e caras que conheciam muito, porque a Apple lançou ano passado um kit de realidade aumentada chamado AR Kit, era super novo, e ela lança antes de lançar o novo iPhone, que era em setembro. E a gente queria programadores, desenvolvedores que sabiam muito daquele kit já para fazer o desenvolvimento em realidade aumentada. E o que aconteceu? Se a gente procurasse, mesmo no Vale do Silício ou aqui no Brasil, eu não ia saber quem são essas pessoas, é difícil. A gente foi na plataforma e aí você tinha programador super experiente que cobrava 60, 70 dólares por hora para desenvolver e outros intermediários que eram 40, 30 dólares a hora e outros que estavam começando, tinham um preço mais barato, 15 dólares a hora. E aí você vai planejar o seu mix para contratar aqueles caras que são fera para algumas etapas do projeto e vai balancear. Então a gente contratou 5 profissionais, 2 para desenvolver em iOS, 1 para desenvolver em Android, 1 para fazer UX e 1 de DevOps
pela plataforma de crowdsourcing. Então, essa é uma primeira grande diferença de cultura. E saibam que nenhum desses 5 estavam nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Tinham 2 na Dinamarca, 1 na Suécia, estavam espalhados pelo mundo. E a gente usou e tem uma relação de confiança estabelecida e os pagamentos são feitos de forma correta também. E existe, no Brasil, plataformas como essa. Tem algumas, eu conheço essa aqui, chama Workana. Mas eu não conheço quase ninguém que usa, por não confiar, por achar que o cara vai roubar a sua ideia, etc, etc, etc. Então, a gente consegue fazer algumas coisas também que a gente aprende lá fora, ou que são feitas no Vale do Silício, aqui. Mas tem que tentar. O que não dá para fazer é, então, no primeiro grande ponto, eu falei que a gente ia falar de 3 diferenças. No primeiro grande ponto, no Brasil, há um mito de que, se eu falar a minha ideia, todo mundo tem uma ideia genial para fazer um novo unicórnio aqui, uma empresa que vai virar $1 bilhão, mas ninguém fala para o outro, porque tem medo de ser roubado. Quem aqui já entrou no Starbucks ou em qualquer café aqui de São Paulo ou de qualquer cidade que você foi, sentou, começou a bater um papo com um estranho que você nunca tinha visto na sua vida e falou da sua ideia para ele, quais são os seus projetos, o que você já pensou e compartilhou e de lá saíram com uma ideia de fazer alguma coisa junto. Alguém já fez? Levanta a mão quem já fez. 1 pessoa, 2, 3, pronto, tá bom, tá 4, 5, beleza. Estou me sentindo agora aqui no Vale do Silício já quase. É isso, a cultura tem que mudar. Não dá para ter medo de roubar a ideia. A ideia não vale nada. Ou se valer alguma coisa, vale 10%. A execução vale no mínimo 90%. E a outra coisa é assim, você conhece um programador aí bom para desenvolver um aplicativo para mim? Eu não preciso conhecer, eu vou usar plataformas de crowdsourcing que fazem isso. E isso não é o Glauter que está falando. Se você leu aquele livro Organizações Exponenciais, eles usam esse conceito. Se vocês leram um outro livro muito bom, publicado ano passado, Espírito de Startup, tudo ao mesmo tempo agora, ele fala disso também. Essa parte, especificamente, quem escreveu foi o meu amigo Ricardo, que está aqui também. Então, é preciso mudar esse conceito. Eu não preciso conhecer um programador. E lá fora acontece isso. Cara, conheci uns caras no Starbucks, comecei a conversar, a gente saiu de lá com um projeto. Depois de algumas semanas, ele estava com o aplicativo feito na nuvem, ou depois de alguns meses. Já tinha um protótipo, pelo menos. A gente subiu uma página, uma landing page, comprou uma URL, colocou lá um design legal de qual seria a ideia, de forma gráfica, e a partir daí eu comecei a captar um monte de e-mail de usuário, que foi isso que a gente fez com o Flirta. A gente colocou uma página com uma foto, aquela foto que eu mostrei no início lá, de um cara colocando o celular na frente de uma garota, com um número de match, percentual, etc. E começamos a ter uma mailing list. Conseguimos 15 mil usuários que estavam cadastrando seu e-mail, queriam receber notícia muito antes do app sair. E foi através dessa landing page, flirta.co, que a gente captou e mostrava para investidores, e assim conseguimos captar $300 mil. Então, o primeiro mito a gente já falou, né? A parte de você fazer um protótipo, pensar em usar crowdsourcing, não ter que preocupação de roubar a sua ideia, né? E não ter que conhecer o programador. Você vai contratar o serviço, é profissional. O segundo, que é uma etapa talvez das mais difíceis e que continua sempre, por isso que captação de fundos continua para a vida inteira, porque você precisa depois de marketing, etc, para promover o seu produto. A gente vai comparar de novo. Como que a gente fez no caso do Flirta, lá no Vale do Silício? A gente foi conversando com pessoas que já estavam dentro do Vale do Silício para nos colocar lá dentro, em termos de network. Qual é o escritório de advogados ou de contadores junto que fazem serviços de formalização de empresas que criam, que estão acostumados a lidar com startup. E aí uma pessoa que a gente conheceu apresentou a gente para esse escritório, chamado WSGR, que é super renomado, super reconhecido no Vale do Silício e que já tinha aberto várias empresas de nome, né, e que são reconhecidas mundialmente, como WhatsApp, Skype, a própria Apple, uma empresa de 40 anos. E eles têm essa cultura. E aí o que acontece? Tem um custo para fazer isso. Essa empresa cobra $10 mil para você formalizar a sua empresa e registrar e abrir. E depois eu vou falar a diferença de como é feito o processo, não vou fazer spoiler aqui agora, mas basicamente, você entra em contato, os caras são super profissionais, você define todo o seu capital social, define qual é o formato da sua empresa, se é fechada, se vai ser aberta, se vai ser uma Inc., uma corporação, etc., e os caras te ajudam. E eles cobram $10 mil, não à vista, você vai pagar. Eles fazem de uma forma que eles vão te ajudar a abrir uma conta, a formalizar os investidores, que vão ser os primeiros, os investidores anjo. E aí, quando entrar o primeiro investimento, você vai pagar para eles os $10 mil. Claro que se nunca entrar, você vai ter que pagar para eles de alguma forma. Mas eles fazem de uma forma tão bem feita que te ajuda até nisso.
Então, estimula a empreender. E, além disso, você precisa de abrir uma conta da sua empresa, da sua pessoa jurídica. E aí, o próprio escritório recomenda um banco que está acostumado a trabalhar com startups chamado SVB, Silicon Valley Bank. E você acessa, abre a conta no banco, sem ter que ir na agência, tudo remoto, online, de forma organizada. Acesso à internet, cartão de crédito, etc., cartão corporativo. Isso tudo funciona e é ágil. A gente abriu a empresa numa tarde, falando com o escritório. Eles têm um portal, e não teve um papel, não foi gasto um papel para você assinar nada. Um portal que eles têm, com 31 passos, você vai passando passo a passo, os caras te dão um manualzinho para orientar, e aí você sai de lá com a empresa pronta, definindo já os percentuais que você vai ter para cada um dos cofundadores, dos investidores também, e eles já vão te orientando. E o banco, mesma coisa. Você manda contato por e-mail, manda documentação, depois que já está com a empresa aberta, e você abre sem ter que ir na agência nenhuma vez sequer. E aí, no Brasil, para poder formalizar a Atitude Infinita, eu falei, eu quero formalizar como uma associação, que é uma forma de eu fazer algo para o terceiro setor, sem fins lucrativos, mas eu quero formalizar, eu quero abrir a empresa e tudo mais. E aí eu fui no cartório e perguntei, o que eu preciso fazer para formalizar minha empresa como uma associação? Já tinha pesquisado na internet, tem que imprimir lá uma ata social, o conselho, etc, etc, assinatura, falei com alguns amigos e tudo mais. E aí cheguei lá, a moça do cartório me deu um papel com um checklist de pelo menos 15 coisas a mais que eu tinha que reconhecer a firma de todo mundo, validar não sei o quê, fazer mais 3 formulários que ela tinha pedido que eu não tinha lido em lugar nenhum. Então é assim que funciona. Burocracia, papelada, lentidão, você não faz nada, você não consegue fazer nem em uma semana às vezes, demora muito mais. Porque o cartório que tem que fazer isso não é integrado com a Receita Federal, etc, etc. Até você ter o CNPJ, demora, é um parto. E além disso, imagina a cena, né? A gente abriu a conta do Flita lá no Vale do Silício, no Silicon Valley Bank, sem ir à agência nenhuma vez, como eu falei. Imagina isso no Brasil. Imagina eu chegando, junto com meus 2 sócios, em qualquer banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, a gente senta e fala assim, eu quero abrir uma conta pessoa jurídica. Ah, tudo bem, aquele senhor aqui na primeira fileira que é o gerente de conta pessoa jurídica. Qual é a sua empresa? A minha empresa é um aplicativo de date, tipo o Tinder com o Pokémon GO. Você acha que o cara vai falar assim, beleza, vamos te dar uma linha de crédito aqui de 50 mil reais, 100 mil reais para ver? O cara vai rir da minha cara. Ele vai achar que é piada. Porque não há uma cultura no Brasil de você abrir uma empresa, uma startup, que faz um aplicativo, que quer virar um unicórnio, etc., e vai abrir uma conta. O que tem é, vou abrir uma padaria. Ah, não, tudo bem, então pode sentar aqui, o cara vai abrir. Não tem. Essa cena nunca existiu, mas na minha cabeça tinha várias cenas hilárias que ia acontecer. O cara ia rir, ia achar que eu estava brincando com ele. Não tem essa cultura. E outra coisa, eu teria que ir na agência. Eu nunca posso abrir uma conta pessoa jurídica remotamente, sem ninguém conhecer. Enquanto isso, como eu falei, a formalização de uma empresa que a gente fez, né, no Vale do Silício, 31 etapas num portal online sem ter que gastar nenhum papel. Abertura da conta sem ter que ir na agência nenhuma vez. Totalmente remoto. Então esse é o segundo aspecto. Levantamento de fundos. Ah, eu não falei uma coisa. Dentro desse segundo aspecto, que é o fundraising, você tem o quê? Captação de investidores. Aquele escritório que nos ajudou, a WSGR, ele te dá todo o processo para você formalizar no papel os investidores. Cada pessoa que investiu no nosso negócio se cadastrou num registro nacional, né, no caso nos Estados Unidos, como investidor profissional, investidor anjo. Era um processo formal, não é de boca. Mesmo sendo amigo, as pessoas se formalizaram e se cadastraram. Tudo pela internet, portal, nada de papel. E aí a gente entra no terceiro aspecto. Você tem um negócio que você já fez o seu protótipo, já convenceu pessoas que para colocar dinheiro, o próximo papel principal, né, o aspecto importante é você fazer divulgação, marketing, gerar awareness de todo mundo de qualquer forma, através de imprensa, de posts pagos, mídia social, etc. Né, nos Estados Unidos usa-se muito a sigla PR, né, PR, que eles falam, Press Release. Gerar, né, releases de imprensa para atingir a massa que você quer. No nosso caso, a gente investiu, né, primeiro que uma coisa que existe lá também, que a gente procurou aqui e não existe, eu tenho profissionais lá que conhecem, tem uma base de dados, de um monte de e-mail, de várias pessoas de imprensa, que tem conexões com
blogueiros, técnicos, com pessoas de revistas, de uma audiência técnica de inovação ou de empreendedores, etc. E você paga por esse serviço. A gente pagou $400 para uma jornalista criar um post nosso do Flirta, lá no começo, bem antes de código, etc., e espalhar para uma lista dela de, acho que 1.000 pessoas, mais ou menos, que ela tinha, pessoas que eram influenciadores de imprensa ou de alguma forma tinham a ver com tecnologia. E aquilo ali gerou para a gente uma repercussão durante várias semanas, vários meses, em vários locais do mundo. Tinha coisa que chegava da China para a gente, etc., porque a gente pagou um serviço. No Brasil não se tem isso, não tem essa cultura. Poderia ser desenvolvida. E a gente teve repercussão em um monte de local para divulgar a marca, para chamar a atenção, falar que negócio é esse aí, esse negócio que é mistura de Tinder com Pokémon GO, um aplicativo de dating, né, de namoro, para conectar pessoas no mundo real usando realidade aumentada. E aí muita gente chegou, né, procurando informação, querendo saber como é que funcionava, quando seria disponibilizado, porque a gente começou a fazer isso em julho, e o aplicativo só foi ser disponibilizado em outubro para iOS, depois de novembro para Android. Então, essa parte de você gerar, né, o press-release, gerar esse awareness, essa informação em massa, né, de imprensa, é super importante. E outra coisa, você tendo orientação de empresas que promovem eventos e você vai lá e destina uma parte do seu investimento de marketing para patrocinar eventos que vão ter dentro desses eventos outras pessoas que são influenciadoras e que vão usar suas próprias redes pessoais, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., para gerar então mais conhecimento e, no fundo, o que a gente quer no começo é difundir a ideia, difundir a marca para atrair investidor. E depois, claro que investidor você sempre quer, mas você tem que escolher também quais investidores que você vai ter. E depois, divulgar para que o seu aplicativo que já está disponível na App Store, no Google Play, para que ele seja baixado. Que as pessoas vão lá, procurem e consigam baixar. E aí, a gente teve, como eu falei, repercussão não só, né, na mídia americana, como também no Brasil. A gente chegou e conseguimos contratar uma empresa. Aqui no Brasil existe empresas de assessoria de imprensa, e aí você começa a fazer um pouco mais de awareness sobre isso. Então, é importante, quando você vai pensar na sua fase de marketing, de divulgação da marca, se a sua startup gera um aplicativo, para você fazer com que a massa de pessoas, o máximo de pessoas possível, baixem o seu aplicativo. Então, é importante para caramba focar nesses mecanismos. E é um aprendizado de lá. E aqui, a gente continua naquela coisa de, você conhece alguém que trabalha na Globo? Você conhece alguém que trabalha na Veja? Pô, você conhece aí, de repente, alguém que trabalha naquele portal lá, no Tecmundo ou no Tech Tudo? Você conhece o Whindersson, aquele cara lá no YouTube, se eu falar para ele divulgar minha marca, todo mundo vai baixar e tudo mais. E não dá para ser assim, de perguntar um para um. Vamos usar o poder da rede, da comunidade. Vamos usar o poder da mídia social. Vamos pagar por serviços também de influenciadores de divulgação de marca. Tudo, hoje em dia, é negócio. Tudo é comprado. Vocês já viram na revista Veja, aquela lista dos 10 livros mais vendidos? Já viram aquilo? Até aquilo ali, para alguns itens que aparecem ali, aquilo ali é pago. Pessoas pagam para ter o livro ali como os 10 mais vendidos. Então, tudo é negócio. E lá fora eles sabem bem disso. Aqui não. A gente tem uma era da inocência, ainda acha que tudo é bonito demais, é romântico. Não é assim. Tudo é negócio. Bom, aqui eu acabei não falando, né? E aí, assim, é importante você procurar, mesmo no Brasil, empresas de assessoria de imprensa para gerarem esse mailing, né? Essa divulgação em massa do seu negócio também, né? Lá fora é muito mais comum, mas existem serviços aqui também. E aí eu pergunto, pessoal, independente se você vai ter a sua startup aqui, né, ou no Vale do Silício, ou em qualquer lugar, a gente tem que aprender as coisas. Eu já ouvi várias vezes, já participei de vários debates, onde as pessoas falam assim, Itajubá é o novo Vale do Silício do Brasil, Belo Horizonte é o novo Vale do Silício do Brasil, Porto Alegre é o novo Vale do Silício, São Paulo, a região da Zona Sul de São Paulo, é o novo Vale do Silício. A gente nunca vai ter um Vale do Silício no Brasil. E isso não é pessimismo. Isso é uma constatação, porque lá começou na década de 70. No espírito de startup, a gente fala da história do Vale do Silício das startups, que não começaram há 2, 3 anos. A primeira vez que usou-se o termo startup, e que foi o batismo do Vale do Silício, foi em 71, quando a HP e a Intel começaram a fabricar semicondutores e foram as primeiras startups. Então, o que eu digo é, esquece essa coisa de comparar uma região do Brasil com o Vale do Silício. Cada região tem
buscar a sua vocação. A gente quis fomentar no interior do Rio, por exemplo, na região de Volta Redonda, o Vale Digital, mas não para ser o novo Vale do Silício, para criar um mecanismo, um ecossistema de pessoas interessadas em empreender, em criar startups, transformar ideias em negócio, e aí gerar negócios e mais negócios, e aceleradoras que aparecem, investidores que aparecem. E aí, a grande pergunta aqui é, até quando? Até quando que a gente vai ficar pensando que a gente quer ser igual ao Vale do Silício e a gente não faz algumas coisas? E aí a gente precisa mudar, aprender o que é o que acontece lá. Várias pessoas me perguntaram aqui antes até, poxa, como é que eu faço? Eu tenho interesse de ir no Vale do Silício, de repente aprender alguma coisa, ou fazer um curso, ou ficar um tempo lá. Existem várias empresas que oferecem uma missão no Vale do Silício, de 1 semana, 10 dias, que você paga por isso, obviamente, faz alguns cursos, visita empresas, Google e outras mais, por exemplo, que eu sei que são abertas, participam de eventos como o TechCrunch, por exemplo, que é um evento de inovação super bacana, com um monte de coisas disruptivas que são apresentadas, e você volta de lá transformado. Então, tem empresas que oferecem missões no Vale do Silício e outras empresas que oferecem imersões no Vale do Silício. E a ideia é, você vai para lá e volta transformado. Traz um monte de coisa que você pode aplicar aqui. E você muda. Tem que mudar. Não dá para ficar fazendo a mesma coisa sempre. E aí chega o momento hip hop aqui na minha apresentação. Que eu vou usar o Gabriel Pensador, que é assim, muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Que na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. E na mudança do presente a gente molda o futuro. Aí, momento, salve de palmas, por favor, pelo meu hip hop. E aí, pessoal, independente se é Vale do Silício, se é Brasil, se é Singapura, China, Marrocos, Japão, tem que ter propósito. Você não pode apaixonar pelo app que você está desenvolvendo, mas apaixonar pelo problema ou pelo desafio que você está desenvolvendo. Isso é padrão. Com isso, e aquilo até a Flávia já fez um spoiler da minha apresentação aqui, nesse movimento que eu comecei há 2 anos atrás, eu comecei a conectar com tanta gente e comecei a deixar de ser ilha, que eu tinha o meu emprego, meu cargo ali, que eu continuo, mas comecei a fazer um monte de coisa em paralelo. Né? Quando eu completei 40 anos, eu falei, eu vou me dividir em 2 de 20. Um continua fazendo o que está fazendo na Microsoft e o outro começa a fazer algumas coisas de startup no movimento paralelo. Isso me transformou. Mudou pra caramba. E quando a gente faz por propósito, o universo conspira a favor. Eu deixei de ser ilha e virei ponte, conectei com um monte de gente, conheci um monte de gente que eu nunca conheceria fazendo o meu trabalho como Microsoft. E o mais bacana é que depois de tudo isso, essa metade de 20 que estava fora da Microsoft fazendo um monte de coisa de empreendedorismo, startup, começou a ficar mais feliz do que o outro. E o outro não estava triste não, era legal pra caramba, continua sendo. Mas aí, para coroar toda essa corrente do bem, esse universo construindo a favor, ano passado, eu fui chamado para trabalhar como líder de comunidades da Microsoft, Community Program Manager. E saí da área de vendas que eu estava nos últimos 5 anos e virei o líder da comunidade de MVPs no Brasil, que são profissionais top, que são evangelistas técnicos, que são líderes de comunidade e que comecei a trabalhar. E aí os propósitos desse Glauter de 20 fora da Microsoft com o Glauter de dentro se uniu. Porque eu passei a poder ser ponte 24 horas por 7 da minha semana, da minha vida. Então, ser ponte, não ser ilha. E aí, com isso, você consegue ter o bonequinho feliz ali e sentindo energizado, tanto no Brasil quanto no Vale do Silício. É preciso aprender com o que eles têm lá. E não achar que a gente nunca vai ser igual, ou querer ser igual, e não é isso. É seguir, né, esses propósitos, essas convicções, e a gente pode, né, com esses 3 aspectos, tentar unificar e não ser diferente. E aí, só para reforçar, né, algumas mensagens aqui, acabei ano passado fazendo o primeiro livro, junto com o Ricardo, para divulgar esse tour pelo Vale do Silício, todo esse movimento empreendedor. E a gente, né, publicou o Espírito de Startup em maio do ano passado. E com o movimento contínuo de conectar com pessoas, conhecer gente, participar de eventos, ir em várias faculdades para dar palestra, gratuitamente, o meu interesse não era ganhar dinheiro. Rolou um outro convite, que através de um brainstorm a gente gerou uma marca, que foi o Zup Talks, que surgiu um novo livro, surgiu o grupo do Zup Talks, que é muito mais do que um livro, que a gente quer debater esses temas de inovação, tecnologia, carreira, o tempo todo. E aqui na Campus Party, como eu falei, há 1 ano eu estava aqui como campuseiro, junto com o Ricardo. E aí a gente foi convidado, quando a gente lançou o primeiro livro, a gente conheceu um dos diretores da Campus Party, que convidou a gente para dar palestra nas outras. Isso foi naturalmente, o universo conspirando a favor. A gente não foi atrás, surgiu esse convite. E esse ano, nessa edição,
a gente, além de palestrar, a gente foi curador desse palco aqui. Então, todos os 6 integrantes do grupo dos Uptalks hoje já deram palestra aqui, falta a última e a mais importante amanhã, então prestigiem o Ricardo Abreu, 16 horas nesse mesmo palco aqui amanhã. E ontem teve a Juliana, a Flávia acabou de fazer antes de mim, no primeiro dia, né, a Carol e o Marcos fizeram, e a ideia é levar esse debate sobre carreira, inovação, empreendedorismo, para discutir, interagir, e não fazer palestra retórica, onde o cara fica falando aqui um tempão, você fica parado ouvindo, fala, ah, tá, pô, legal, maneiro, bacana, e vai embora, e você sentou aqui, saiu e não mudou nada. Se todo mundo que está aqui sentado ou em pé aí atrás foi embora sem ter mudado nada na cabeça ou saiu aqui pensando em ideias, eu não fiz o meu papel. E eu vou dar um exemplo que eu dei hoje cedo para o pessoal que estava lá comigo no outro evento, eu dei uma palestra em BH ano passado, na faculdade, na UNA, e tinha uma menina que estava para se formar, faltava um mês para se formar. Ela se formar em design. E aí, eu perguntei para ela, qual é a sensação de ter o diploma daqui a um mês? Ela falou, eu estou desesperada. Eu falei, mas você ficou 4 anos estudando, agora está desesperada? É, porque eu vou ter o diploma e não vou ter emprego. Eu falei, mas o que é emprego para você? Não tem nenhuma empresa contratando da minha área de design. Eu falei, mas se você juntar com algumas colegas arquitetas também, de repente juntam alguns profissionais de carpinteiro, pedreiro, pintor, formam uma startup e começam a oferecer serviço na sua cidade, BH, São Paulo, Rio, grandes cidades que precisam desse serviço. Ela começou a notar um monte de coisa e saiu feliz, que ela não estava considerando a ideia de ser empreendedora. Ela só pensava em ter o diploma para trabalhar para alguém, mas não tinha emprego, então ela estava desesperada. Quando você muda a mente, começa a pensar assim, eu posso empreender, eu posso ter a minha ideia aqui, fazer uma startup, e começar pequeno, fazendo pequenas coisas, depois eu vou crescendo. E ela saiu de lá toda feliz. Bom, aí vai ter daqui a pouco também no outro palco lá, Startups, a gente vai ter um debate onde eu vou fazer uma mediação sobre blockchain, que é uma tecnologia revolucionária, obviamente. Vai ser lá fora, às 19 horas. E agora a gente abre para algumas perguntas também, pessoal. Quem quiser perguntar, o meu amigo Humberto aí vai levar o microfone e a gente vai interagindo. Boa noite. Eu queria entender, ficou bem claro que vocês validaram a hipótese de que as pessoas iam usar o aplicativo antes de existir o aplicativo. Sim. Mas quando foi que entrou o investimento? E como vocês conseguiram os investidores? Primeira rodada de investimentos foi com os amigos próximos. A gente começou a falar para um monte de amigo do trabalho, amigo de faculdade, amigo que a gente conhecia em vários momentos da vida, no clube no final de semana, que jogava tênis com a gente. Começamos a falar da ideia, falou, estamos desenvolvendo um aplicativo que é isso aqui. E mostrava lá a nossa landing page, é só uma foto do carinha lá com o celular na frente da menina, com um número na tela dele lá e tudo mais. Com essa visão e com esse discurso do que a gente queria fazer, que é conectar pessoas no mundo real, usando realidade aumentada, em linha com o que a Apple estava divulgando e investindo, né? Que era uma coisa nova, a gente captou uma grande quantidade de investimento. A primeira rodada foi a mais importante em termos de quantidade e foi com amigos próximos, pessoas que a gente conhecia. Depois começaram a surgir pessoas que a gente não conhecia, que não estavam na nossa roda de amizade, que começaram a se interessar por todo o movimento de marketing e de imprensa que a gente fez também. Mas o primeiro momento é com pessoas próximas, que você tem conhecimento que pode investir. Network. E no Brasil, eu estou falando disso que eu já tinha algum tempo de trabalho, né? Isso eu estou falando ano passado, com 40 anos. Para quem está começando, que não tem uma rede de amigos que trabalham, que tem às vezes um potencial para investir, no Brasil a gente tem Sebrae, Like a Boss, a gente tem a Associação Brasileira de Startups, Anjos do Brasil, vários clubes que você pode procurar e apresentar a sua ideia e tentar captar com esses caras também. Então é uma primeira sugestão. Boa tarde, Glauter. Meu nome é Vinícius. Boa tarde. Peguei sua palestra no meio aqui, mas só por ser do Silicon Valley já chama um pouco a atenção, né? Você passou um tempo lá, pelo que eu percebi, e você viu que a cultura empreendedora dentro do Silicon Valley é muito forte, né? Quer dizer, quase 100%, né? Só que eu acredito que eles foram bem preparados para entrar no Silicon Valley pelo um ecossistema empreendedor, sei lá, no ensino médio, no college, no high school. Você teve esse tipo de experiência, assim, de jovens antes de entrar no Silicon Valley? Porque eu acredito que a resolução desse problema aqui no Brasil pode ser essa, né? De levar esse ecossistema empreendedor para jovens de ensino médio, de ensino fundamental, para chegar a uma nova geração
que pode sim se tornar gigantesca essa cultura empreendedora aqui no Brasil, né? Mais do que ela já está sendo, né? Mais do que já está evoluindo. Qual foi essa sua experiência então, lá? Excelente. Primeiro, eu nem fiquei tanto tempo, não. Eu fiz um tour de 2, 3 dias, lá atrás, sem pretensão. E quando a gente foi fundar a empresa, os outros 2 sócios moram lá. Mas eu continuei na minha base no Rio, aqui no Brasil, trabalhando com eles, né? E fui algumas vezes lá. Mas eu acho que é isso. Na verdade, lá, eu conversei com vários, né, jovens, estudantes, né, em nível de faculdade ou nível de segundo grau, né, ensino médio, em cafés. E eu chegava, me apresentava para eles, pô, eu trabalho na Microsoft, tudo mais, vamos conversar aqui um pouquinho, mas eu estou com um movimento de startup também lá no Brasil. E vários abriam a ideia que eles tinham para mim e com brilho nos olhos, achando que ele estava me apresentando um novo Facebook. E eu ficava, pô, super motivado também, legal pra caramba. E eu acho que isso só é o que está faltando um pouco mais aqui. Mas a gente já mudou bastante. O Brasil já evoluiu pra caramba nos últimos 2 anos para cá. E não vejo assim, lá também tem esse gap no meio acadêmico de ensino empreendedor. Tem uma ou outra, né, faculdade que oferece um curso extra de extensão de empreendedorismo. Lá em Stanford, e tudo, principalmente. Mas não é assim também. A pessoa se forma lá com a mesma cabeça de trabalhar para alguém e arrumar um emprego. Mas só que o que acontece é que o ecossistema lá, o ambiente lá, como já teve vários exemplos de jovens com 21 anos, 20 e poucos anos, que fundaram um negócio, que o negócio ficou bilionário, como o cara do Snapchat, por exemplo, que com 27 anos vendeu o Snapchat por 16, 18 bilhões de dólares. Tem vários exemplos. O que falta aqui no Brasil são esses exemplos. No Brasil, a gente tem a mania de criar fake actors, né? Os heróis falsos que a gente gera aí, na verdade. O fulano é o Zuckerberg brasileiro. Não tem Zuckerberg brasileiro. Não existe. Me fala um cara do Brasil com 20 e poucos anos que fez uma empresa e a empresa ficou bilionária e o cara ficou celebridade, como o Zuckerberg é e tudo mais. Entendeu? Tem alguns caras muito bons. O Thales, por exemplo, o do EasyTax, fez um negócio muito legal e teve sucesso. E fundou, e depois vendeu o EasyTax, está com a sua segunda empresa agora. Mas assim, a gente não tem ainda. Então, mas com exemplos do Thales e outros mais, e vários exemplos que a gente pode começar a buscar, a gente começa a gerar esses exemplos para outros jovens a terem coragem de fazer. Né? E com a Atitude Infinita que eu falei, que é a minha startup social do Brasil, a minha ideia é essa, é levar o conhecimento empreendedor para dentro das escolas, ensino médio e universidade principalmente, para poder estimular esse pensamento diferente. 5 minutos, pessoal. Mais perguntas? Aqui, Glauco, tudo bom? Meu nome é Gustavo, eu sou empreendedor há 7 anos, já consegui falir com sucesso umas 5 startups. Legal, ótimo. E hoje eu faço parte de uma startup que saiu ali do momento de seed, a gente está indo para o Series A agora, ali pelo meio do ano. Excelente. E tudo que você falou eu achei super interessante, mas ela é muito no ponto do early stage das startups, né? Você trabalhar com os desenvolvedores, fazer o PR ali. A minha pergunta é, especialmente quando se fala de desenvolvimento, de abrir o teu software e tudo mais, quando você faz isso sem ter uma equipe interna dev para acompanhar o produto, para maturar o produto, para fazer todo o trabalho, qual que é o passo? Onde que a gente falta esse gap ali para estar conseguindo trabalhar? Porque tu está terceirizando uma parte crucial quando a gente fala que você é uma empresa de tecnologia. Eu digo isso porque no dia a dia da empresa ali, lá em Florianópolis, a gente tem vários desafios, né? E como é que você vislumbra isso? Como você se prepara para essa transição? Excelente pergunta. Pergunta de quem sabe, porque a gente começou fazendo essa contratação do crowdsourcing, né, dos devs, como eu falei, tudo mais, de UX, mas a gente se preocupou com isso lá no comecinho. E tinha sempre a figura, um dos cofundadores, né, um dos meus sócios, ele era o cara que fazia integração. Ele tinha um negócio, a visão de todo o aplicativo na cabeça dele também. E ele buscava e conectava as pontes. E mesmo assim, passado as primeiras semanas de desenvolvimento, né, a gente usa a metodologia ágil para desenvolver, a gente colocou um outro contato nosso, do grupo, que estava lá junto, para começar a se apropriar do que estava sendo desenvolvido, para não ficar na mão dos caras lá da Dinamarca, etc. Então é isso. O crowdsourcing é importante, mas você tem que ter o domínio do que está sendo desenvolvido, porque é seu, o código-fonte é seu. E amarrar juridicamente que o que está sendo desenvolvido é seu, é da empresa e não dos caras. Perfeito. Então a gente fez isso. A gente foi colocando pessoas próximas da gente para estar na equipe, mas eu não queria que aquele cara desenvolvesse tudo. Eu contratei o desenvolvimento e continuo evoluindo com eles. Mas eu tenho pessoas que se apropriaram do código e da visão. É isso que tem que ter. Perfeito. Aqui. Opa, diga. Boa tarde, Glauter. Boa tarde. Eu vou tentar fugir um pouquinho do foco da palestra para fazer uma pergunta bem simples e básica. Tá. Mas que eu já perguntei para várias pessoas e cada uma me responde de uma forma. Vou falar de outra forma também. Pode Tá bom. Quando a gente tem uma ideia, a gente primeiro a gente vai definir o MVP
e depois a gente vai prototipar e aí validar a ideia e mostrar para o real usuário. Mas aí a minha pergunta é, você já passou pela parte de validar a empresa, fazer com que ela vire uma empresa realmente, passar a ideia do papel para se tornar uma empresa. Em que momento eu realmente tenho que fazer isso? Possivelmente depois da validação, mas em que momento? Quando eu já tenho certa quantidade de usuários, em que momento, entendeu? Não existe uma resposta padrão para sua pergunta, Rian, né? Mas vou dar os meus 2 exemplos ali. O momento certo é o primeiro momento que você tem necessidade de ter um CNPJ ou um número de registro de empresa para você conseguir um investimento sério, ou um patrocinador, ou qualquer negócio que você precisa fazer. Você vai como startup para pegar um primeiro público, fazer o seu MVP, validar e começar a ganhar usuários. Se você não tem nenhuma necessidade de fechar um negócio num contrato formalizado por um patrocinador, ou vender um produto no mercado real, etc., você vai indo na informalidade da startup, né? O conceito de garagem. Agora, no primeiro contrato, chega um investidor, eu quero investir na sua empresa, mas eu quero um percentual, eu tenho que estar lá no contrato social, etc. Aí você vai ter que formalizar. Ou no caso da Estúdio Infinita, que é uma startup social, então eu tenho patrocinadores. O cara quer formalizar, que eu li que ele quer colocar no papel. Aí eu tenho que ter o meu CNPJ para poder fazer. Então, a necessidade gera o momento certo de formalizar. Senão você pode ir como startup a vida inteira. Mais uma pergunta, última. A minha pergunta... Tem uma galera aqui muito boa, o pessoal está ouvindo bastante isso de ter a mentalidade lá de fora, trazer as coisas lá de fora para cá. Em contrapartida, a gente tem um exemplo aqui que é absurdo. A gente tem um Uber da vida que está brigando, uma gigante, brigando com o governo, que está massacrando com um monte de regulação, com um monte de coisas. Como é que a gente pode fazer para enfrentar o governo e ter esse pensamento disruptivo? Boa pergunta. Eu estava hoje falando sobre isso. É engraçado que a gente fala de Uber, por exemplo, ou do Airbnb, ou Cabify, e assim, para as leis, para governo, prefeitura, associação de táxi, etc., o Uber é super inovador, né? Porque vem um negócio para meu cara, a empresa não é local aqui, cada motorista é empreendedor, etc. Então, assim, acontece uma coisa engraçada com inovação. Para as leis, que são muito antigas e correm atrás do prejuízo, o Uber é muito inovador e gera esses conflitos, né? Por outro lado, pelo ponto de vista de tecnologia e de inovação, o conceito do Uber está ultrapassado. Porque o que é o Uber, ou o Cabify, ou o Airbnb? É um mediador, uma empresa mediadora entre quem está oferecendo um serviço e quem quer tomar o serviço, certo? Você tem o seu carro, quer oferecer carona paga, e eu quero pegar a carona paga, quero contratar você. Aí eu tenho que falar com o senhor Uber, pagar para ele uma granazinha, e eu pego o seu táxi, certo? E aí, para isso que existe em tecnologia, um conceito chamado blockchain, que vai fazer o seguinte: esquece do Uber, vamos fazer a comunidade, a rede toda, certificar que a minha transação com você ela é válida. Eu vou pagar para você me levar em tal lugar, você vai receber, porque você está me dando a carona. E aí eu tiro o mediador. Então, vai ter um complicador ainda maior surgindo daqui a pouco, porque o governo não vai ter como controlar isso. Blockchain tem várias aplicações, uma delas é essa, tirar mediador entre quem está prestando serviço e quem está querendo tomar o serviço. Daqui a pouco, às 19 horas, lá no palco Startup Makers, a gente vai ter um debate sobre blockchain. E aí eu dou um exemplo, pior ainda do que o Duba que você me deu. O Bitcoin, como a moeda, a criptomoeda mais famosa do mundo, você tem uma moeda que é baseada no blockchain, e aí você tem pessoas que têm dinheiro, Bitcoin, no mundo inteiro, e aí você extrapola até fronteiras. Se eu tenho Bitcoin, eu posso gastar no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em Singapura, em Marrocos, no Canadá, e o governo não controla isso, o Banco Central não controla isso, isso é um problemaço. E era tudo que a gente queria, não era? Pegar o dinheiro aqui e gastar em qualquer lugar. Então, assim, leis são sempre que correm atrás do prejuízo e estão muito atrás. Se o Uber é um problema inovador para eles, para quem está trabalhando com tecnologia, já está ultrapassado o modelo. Estamos falando de blockchain. 19 horas, todo mundo convidado no próximo palco. Então, esse é o modelo. Leis vai estar sempre correndo atrás, debatendo, olhando para o passado e não para o futuro. Beleza? Obrigado, pessoal, pela presença de todos.